Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 25 de setembro, dia em que a igreja ela medita o evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 43 ao 45, que diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante quando o Evangelho fala a respeito de Jesus. Uma primeira coisa, o Evangelho começa dizendo o seguinte: todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. As pessoas ficavam admiradas com Jesus, com tudo aquilo que ele fazia. Mas veja, o admirar-se de Jesus ou com Jesus não significa verdadeiro conhecimento de Jesus, ou até mesmo não significa fé em Jesus. A gente pode ficar admirado até com pessoas pessoas más, né? A gente se admira com pessoas boas, a gente se admira com pessoas más. Admiração, experiência humana, não é uma experiência de fé. Então as pessoas ficavam admiradas com tudo aquilo que Jesus fazia. Mas repito, isso não é fé ainda. Isso não é fé. Mas depois, o Evangelho vai dizer que Jesus disse para os seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Olha só. As pessoas ficavam admiradas, os discípulos ouviam tudo aquilo, e Jesus chega para eles e diz: Prestai bem atenção. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, nós podemos compreender que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Jesus é o Cristo, como dizia Pedro no Evangelho de ontem: Tu és o Cristo de Deus. Jesus é Filho de Deus, mas esse Filho de Deus, que é o Messias, que é o Cristo de Deus, que se fez homem e habitou entre nós, ele tem uma missão, que é a missão de dar a vida para salvar a humanidade dos seus pecados. E era essa a dificuldade que os discípulos tinham para compreender. Porque uma coisa é admirar Jesus naquilo que ele fazia, outra coisa é compreender a sua missão nesse mundo, de salvar a humanidade. E para salvar, ele ia passar pela cruz. E aqui está o problema, por quê? Porque o Evangelho vai dizer que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Então veja, o que adianta ficar admirado de Jesus ou com Jesus se não se entende o que ele diz? Tem muita gente que é admirada de Jesus. Jesus, um homem bom, um homem justo, um homem amoroso, misericordioso e aquela coisa toda. Mas o que adianta se admirar de Jesus se não se entende o que ele diz? Se não se entende a sua palavra? É por isso, queridos irmãos e irmãs, que hoje precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de entender, de compreender a sua palavra. Eu preciso entender a sua palavra. Porque se eu não entender a palavra de Jesus, eu não chegarei ao verdadeiro conhecimento de Jesus. E eu não chegarei, consequentemente,
a verdadeira fé. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para chegarmos ao verdadeiro conhecimento de Jesus e crescermos nesse conhecimento, dia após dia. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.